Bom, boa noite a todos. A gente está iniciando um projeto do Departamento de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Franca, com o apoio pleno do Serviço de Educação Continuada, de fazermos esse programa com o nome de Live Santa Casa 2022. A proposta é que a gente tem uma live por mês, mais ou menos nessa época do mês, em torno da terceira semana. Vai ser divulgado como foi divulgado essa agora. A gente está aproveitando alguns temas já marcantes, por exemplo, esse mês é o mês de conscientização de leucemias, tem datas, mês do câncer de mama, dia do diabetes, dia do hipertenso, a gente foi pegando essas datas principais e colocando mês a mês para que a gente possa ter um tema da Santa Casa de Franca, todo mês em pauta. A ideia não é fazer uma coisa totalmente científica, mas fazer algum tema uma maneira de apresentação do tema que a gente possa levar conhecimento, levar conscientização à população, levar conhecimento e conscientização aos nossos colaboradores, aos nossos alunos, aos nossos estudantes, a toda essa equipe imensa está envolvida com o tratamento e com o trabalho dos pacientes da Santa Casa de Franca. A gente fez um projeto piloto, fez um trabalho piloto em novembro com o tema doença pulmonar obstrutiva crônica, e a gente achou que o resultado foi razoável, e a partir daí a gente começou agora esse ano, no mês de fevereiro, e a ideia é que a gente tenha um tema desse mensalmente. Hoje nós temos conosco o Dr. Bellini Colli Rodrigues, que é hematologista, hemoterapeuta da Santa Casa de Franca, que vai poder falar um pouquinho para a gente sobre as leucemias, né? Então, obrigado por aceitar o convite, Bellini, obrigado a todos que estão participando conosco, prestigiando esse trabalho que a gente entende que ele tem potencial para crescer progressivamente. Obrigado. Bellini. Bom, inicialmente, queria agradecer ao Dr. Ciro e a toda a comissão que está organizando esta sequência de palestras aí. Eu fico muito agradecido por ter sido convidado e vou tentar passar para vocês aí alguma coisa sobre a minha experiência. E, ao final, né, vou apresentar e, ao final, está aberto para quem quer faça alguma pergunta, alguma consideração que a gente possa esclarecer, né? Então, esse mês é um mês que a gente chama de fevereiro laranja, né? Que é o mês de conscientização das leucemias. Então, em decorrência disso, a gente vai tentar esclarecer alguma coisa aí sobre leucemia. Inicialmente, leucemia é uma doença assim, muito estigmatizante, né? Então, quando a gente fala em leucemia, algum paciente que tem uma suspeita, ou quando se usa essa palavra, já vem logo à mente uma doença muito grave, que a pessoa vai ter muito pouco tempo de vida, e isso aí, na verdade, não é sempre assim. Tem mesmo casos muito graves, mas tem casos que vão muito bem com o tratamento, né? Então, leucemia na realidade, é um conjunto de inúmeras doenças, várias doenças, que vai desde situações que não requer nem tratamento, em que não traz nenhum malefício para o paciente, a gente faz só um acompanhamento, um segmento, né? Até casos muito graves que realmente necessitam um tratamento com quimioterapia, um tratamento muito agressivo e que faz com que realmente a doença seja grave. Mas então, quando você ouvir falar que uma pessoa está com leucemia, imagina desse jeito, que você tem situações mais simples e as situações mais graves. Não é uma única doença, são várias doenças, cada uma com sua característica e sua maneira de enfrentamento, né? Só para poder explicar o que é a leucemia, eu fiz esses dois desenhos. Uma de uma criança, então, logo ao nascimento, essa parte vermelha que vocês estão vendo, nesse esqueleto pequeno aí de uma criança, é no interior dos ossos. A gente conhece na galinha, no animal, como tutano. Aquela partezinha vermelha que fica dentro dos ossos, ali é o local onde é produzida as células hematopoéticas, ou seja, as células do nosso organismo. Então, como vocês estão vendo, é uma comparação entre uma criança e um adulto. Na criança, praticamente todos os ossos,
todo esse interior dos ossos ele está voltado, está mobilizado para produzir essas células, né? Já no adulto, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ele vai se limitando a algumas regiões. Não é todo o osso que consegue produzir. Então, essa parte vermelha, que é a parte, num adulto jovem, por exemplo, de 25, 30 anos, que faz a produção do sangue. E quanto mais velho for a pessoa, essa área vai diminuindo. E chega, assim, por volta dos 90, 100 anos, a ficar uma área muito pequena, praticamente limitada aqui à região da bacia e próximo aqui à parte central do corpo, esse osso aqui que é o externo, e as costelas. Então, a medula óssea que produz essas células, que são os glóbulos vermelhos, que evita que a gente fique com anemia, que transporta o oxigênio pelo nosso organismo, né? São células vitais, que sem elas nós não sobreviveríamos. Os glóbulos brancos, que são as células que atuam na defesa do nosso organismo, que também sem elas não sobreviveríamos. E as plaquetas, que são as células que mantêm o nosso sangue circulando. Porque se a gente não tivesse a plaqueta, a gente ficaria sangrando por todos os órgãos nossos e nós não conseguiríamos manter o sangue. Então, esse grupo de medula óssea, essa estrutura medula óssea, ela é tão ou mais nova que qualquer outro órgão no organismo, como os rins, como o fígado, como o cérebro, como o coração, como o pulmão, né? Só que ele não é um órgão que a gente consegue delimitar ele exatamente no local. Ele fica no interior dos ossos e ele produz essas 3 células que são células vitais para que nós nos mantenhamos vivos. Aqui tem um desenho esquemático, né, que mostra a medula óssea produzindo essas células. Então, inicialmente, ela produz uma célula-mãe, que é uma célula que ela tem a capacidade de transformar nas outras células, né? Então, e aí, no final das contas, vai produzir as hemácias, né? Vai produzir os glóbulos brancos e essas plaquetas. Então, ela fica, como eu disse, no interior dos ossos. Essa célula a gente chama de célula-tronco pluripotente e vai, no final das contas, sendo produzidas continuamente pelo nosso organismo. Todas essas células têm uma sobrevida. Vive um período, o nosso organismo elimina, faz a função dela, fica velha, ela é eliminada e o organismo produz novas células. Isso é um processo contínuo de renovação contínua, né? Aqui a gente vê uma medula óssea um microscópio, que a gente tem todas essas células aí que eu citei, distribuídas harmonicamente, ocupando basicamente o mesmo espaço e depois sendo lançadas no sangue para que ele circule por todo o organismo e execute a função que a ela foi determinada. Na leucemia, o que acontece é que há uma produção de uma célula imatura dessa, ela não consegue desenvolver, e ela passa a ocupar todo o espaço que era ocupado por essas células normais. Então, essa aqui é uma medula de uma leucemia. Você vê que aquelas células que a gente estava distribuindo com vários tipos, praticamente foram todas substituídas por uma única célula. E o que isso ocasiona? Essas células levam a essa proliferação desordenada dos leucócitos, que é uma célula da leucemia, mas são leucócitos imaturos da medula óssea, e elas vão impedir as células normais dessa medula, ou seja, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, de se desenvolverem normalmente, de realizar as suas funções. Depois eu vou explicar que tem uma forma crônica e uma forma aguda. Então, o que acontece na realidade com a leucemia é que você tem a substituição de uma célula doente, de uma célula que não consegue exercer adequadamente a sua função no organismo, ocupando o lugar de uma célula normal. Em decorrência disso, a pessoa vai faltar glóbulos brancos, vai faltar glóbulos vermelhos e vai faltar plaquetas, com todas as consequências que isso pode trazer e que eu vou explicar agora na frente, né? Mas o que é que causa essa leucemia? Na realidade, a maior parte delas, talvez mais de 95%, nós não sabemos exatamente o que é que causa. Suspeita-se que a pessoa já tem uma determinação genética desde o nascimento e que isso, numa determinada idade, ele vai sofrer
é um processo que esse controle de produção dessas células vai ficar totalmente desordenado e aí a pessoa vai desenvolver o quadro de leucemia. Mas também tem situações que a gente sabe que já tem uma certa associação com a leucemia aguda. Umas são muito bem definidas e outras nem tanto. Por exemplo, tabagismo na leucemia mieloide aguda é uma coisa que está se estudando muito, mas já tem algumas evidências que no fumante ela é mais frequente. O benzeno, isso já é uma coisa que a gente já sabe há muitos anos, que o benzeno é uma substância que é encontrada na gasolina e é usado muito na indústria química, porque é um solvente universal, e ele em situações que a pessoa sofre intoxicações crônicas intensa de benzeno, ele tem a pretensão de desenvolver quadro de leucemia. Radiação ionizante, principalmente altas radiações. Antigamente, quando não tinha muito controle, tratamento de radioterapia, ou pessoas que trabalhavam em serviço de radiologia, tinham mais chance de desenvolver leucemia. Hoje, os cuidados, a proteção ela é muito maior e é muito difícil a pessoa. Mas em situações que você tem uma grande dose de radiação, como, por exemplo, depois das bombas de Hiroshima, de Nagasaki, do acidente nuclear de Chernobyl, e mesmo em Goiânia, com o advento do césio radioativo, que foi liberado lá numa cápsula de radioterapia, teve muitos casos de leucemia, principalmente depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, foi quando começou a aparecer em grande escala, não só no Japão, como em países próximos e em outras cidades do mundo, onde começou a se estudar mesmo a leucemia naquela ocasião. Então, a radiação ionizante é uma coisa já bem definida, já há algum tempo, que ela é propensa a ser causadora de leucemia. A quimioterapia, que paradoxalmente ele é um causador de leucemia, então a gente mas também é o tratamento para a leucemia e para muitos outros cânceres, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que muitas crianças que foram tratadas na infância de leucemia e ficaram curadas da leucemia, anos depois desenvolveram outro tipo de leucemia em decorrência da quimioterapia. Ou tiveram outros tipos de tumores e que ficaram curados do tumor e anos depois desenvolveram leucemia em consequência a isso. Então, a quimioterapia também embora seja o tratamento que a gente faça para a leucemia, ele também tem esse risco de ser causador de leucemia. O formaldeído, que é uma substância que a gente encontra na indústria clínica, também tem uma suspeita muito grande, não é uma coisa totalmente determinada, como os outros que eu citei acima. Também na indústria da borracha, sabe que tem uma incidência maior de leucemia, suspeitas de produtos que você usa aí. A gente sabe que as pessoas portadoras da síndrome de Down e algumas outras doenças hereditárias têm uma incidência de leucemia mieloide aguda maior do que as pessoas que não são portadoras dessa enfermidade. A síndrome mielodisplásica e algumas outras doenças parecidas também elas podem evoluir para a leucemia. Então, às vezes, a pessoa tem uma doença, essa doença há muitos anos, faz tratamento, faz acompanhamento, e ela tem a propensão de depois se transformar numa leucemia. Antigamente, nós dizíamos que isso era uma condição pré-leucêmica, a gente não usa mais esse termo, né? Mas é uma doença, a gente chama de uma leucemia secundária, que muitas vezes é a evolução, ou seja, é um passo final de uma outra doença que o paciente já teve, geralmente doenças hematológicas, muito comum, uma leucemia mieloide crônica, por exemplo, transformar em leucemia aguda, a mielodisplasia se transformar numa leucemia aguda. História familiar a gente consegue associar muito pouco. Sabe que existe uma discreta tendência de que a leucemia mieloide aguda e a linfocítica crônica tem alguma associação familiar, mas não é direto, não é coisa tipo, olha, o meu filho teve, o meu neto vai ter, o pai teve, o filho vai ter, não. Sabe que tem na família uma discreta chance de quem teve essas doenças ter também, mas não é uma coisa muito significativa.
A idade, esse a gente sabe muito bem, e quanto maior a idade, maior é o risco de desenvolver leucemia, como qualquer câncer, né? A maioria dos cânceres, e a leucemia é um tipo de câncer, a gente considera que é um câncer da medula óssea, né? Ele aumenta. Agora, a leucemia linfocítica aguda, que é mais comum em crianças, ela não, ela tem um prognóstico diferente das outras. Mas, de uma maneira geral, elas avançam, né, tem mais chance de acontecer com o avançar da idade. Então, e tem essa questão de exposição a agrotóxicos, a diesel, a poeiras e alguns vírus, como a hepatite B e C, que se estuda muito para tentar associar com leucemia, mas não está totalmente comprovado. O que a gente sabe mesmo é o benzeno, esse é clássico, a radiação ionizante, que já há muito tempo a gente tem essa ideia, e os outros é tudo da forma que eu coloquei para vocês. Tentando explicar direitinho, você tem dois tipos de leucemia, né? Você tem a leucemia de novo, que é uma manifestação aguda que surge abruptamente sem a existência de uma neoplasia prévia. Então, a pessoa estava rígida até uns 10, 15 dias atrás, uma semana, e subitamente ele começa com sintomas de leucemia e a gente acaba descobrindo que ele está com a leucemia aguda. Isso é uma leucemia de novo. E você tem as leucemias secundárias, que é a progressão de outra doença para a leucemia aguda. Muito comum na leucemia mieloide crônica, na mielodisplasia. A pessoa tem aquela doença durante anos, está sendo bem controlada com tratamento, mas de uma hora para outra ela passa a não responder mais ao tratamento e ela desenvolveu uma leucemia secundária, que geralmente são muito mais graves do que as formas de novo, que a gente chama. O diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico? Isso aqui é uma agulha, que a gente chama, é uma agulha de mielograma, e essa é a agulha que a gente usa para fazer o diagnóstico. A gente faz o mielograma, a gente faz uma punção da medula óssea, naquele local onde essas células são produzidas, né? Pode ser feita desse local aqui que vocês estão vendo, que é a crista ilíaca posterior, que pega o osso aí do ilíaco. Então, a gente vai, com essa agulha, dar uma anestesia local e com essa agulha aspira uma gota, 2 gotas é o suficiente e, né, e coloca numa lâmina para poder olhar. Aqui está a maneira de coletar, né? Então, vocês estão vendo aí a agulha penetrando no osso. Aí você aspira, vem 1, 2 gotinhas de medula óssea, pode ser coletado também do externo, que é esse osso que a gente tem aqui na frente do peito, né? Não sei se aí dá para ver bem direitinho o local. Esse é um outro local comum que a gente usa. Em recém-nascido, criança muito pequenininha, às vezes a gente faz também na perninha da criança, porque aí é difícil esses locais, né? E é um local também que a gente acessa, que é na tíbia, que a gente fala, né? Na crista tibial anterior. É bem na perninha mesmo, quase chegando no joelho. Mas isso só em crianças pequenininhas, porque em adultos, nesse local, a gente já não tem mais medula, como eu expliquei lá atrás para vocês. Né? Aí, quando a gente faz do externo, é desse local, e quando se aspira, vem essas células aí que estão no tubo, né? E a gente corre numa lâmina, coloca na lâmina, faz um esfregaço, né? E essa lâmina a gente vai, olha no microscópio, e através do microscópio a gente analisa as células, geralmente um hematologista que faz isso, e por esse exame a gente identifica se o paciente está com leucemia e identifica se essa leucemia é crônica e aguda, e depois, se ela tem um exame que esse mesmo material que a gente coletou, a gente coleta um pouco mais os mesmos locais e manda para passar numa máquina chamada citômetro de fluxo, e ela identifica o subtipo correto da leucemia, né? Porque quando eu falo em leucemia, são várias formas, mais adiante eu vou explicar para vocês. E aí você tem que identificar certinho qual é esse subtipo para programar o tratamento. Agora, para fazer o diagnóstico da leucemia, é esse exame aí que chama mielograma. Bom, então, as leucemias, você divide ela basicamente em leucemias agudas e leucemias crônicas. Qual que é a diferença entre uma leucemia aguda e uma leucemia crônica? Basicamente, a leucemia aguda, ela
como o próprio nome diz, ela é aguda, ela aparece de uma forma súbita, abrupta, né? E ela tem os chamados blastos. Os blastos são as células imaturas, né? E ela começa a ocupar o local das outras células normais, e essa célula não tem função. Então, ela aumenta, você passa a ter uma quantidade grande dessas células no sangue, mas ela não. E começa a diminuir muito as outras células normais. E as leucemias crônicas, você tem também a produção dessas células, mas são células não tão imaturas. Para vocês talvez entenderem um pouquinho, na leucemia aguda, é como se você pegasse um adulto que fizesse o trabalho dele normal e substituísse por um adolescente ou por uma criança menor, quer dizer, na leucemia crônica. Então, essa criança menor, ela vai conseguir fazer, mas ela não vai conseguir fazer tudo, não vai fazer tão bem feito. É a leucemia crônica. A leucemia aguda é como se você pegasse um adulto e substituísse por um bebê. Ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, ele nunca vai substituir aquilo que o adulto faz em termos de trabalho, de executar. Então, é basicamente isso. Na leucemia aguda, você vai pegar um adulto, substituir por um bebê e querer que ele faça a mesma função. Na leucemia crônica, você vai substituir por uma criança de uns 12, 10 anos que vai fazer algumas coisas e outras não, né? Então, essa é a diferença entre aguda e crônica. De uma maneira geral, as leucemias agudas são mais graves, requer um tratamento mais agressivo, né? E o sucesso terapêutico ele não é tão bom quanto nas crônicas. As leucemias crônicas sofreram uma revolução, praticamente, dos anos 2000 para cá, que a leucemia mieloide crônica, por exemplo, era uma doença que só não existia praticamente um tratamento, era um tratamento que a gente fazia para segurar um pouco a doença, mas hoje é praticamente uma doença curável, que a pessoa tem a vida praticamente normal, tomando um comprimidinho ao dia para a vida toda, e quase sem efeito colateral. Como é que aparece? Como é que eu suspeito? Né? Eu tenho aí alguém da família, um filho, ou eu mesmo. Como é que eu suspeito que uma pessoa está com leucemia? Geralmente a gente suspeita com a falta de sintomas que denotam a falta de uma dessas 3 células normais da medula óssea, que são as plaquetas, que são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Isso aí é uma forma comum, que a gente chama de equimose. Geralmente, quando as plaquetas estão baixas, né, uma coisa parecida com uma pessoa toma uma pancada, um trauma, um acidente, fica com aquela mancha roxa. Então, a gente chama isso de equimose. E na leucemia, não é exclusivo da leucemia, gente, tem outras doenças também que começam desse jeito, mas você tem o aparecimento dessas equimoses espontaneamente. Uma outra forma, que você tem uma equimose na face, né, que é típica mesmo, que ela vai até mudando de cor, no início ela fica roxa, depois ela fica meio amarelo, depois vai ficando mais amarelo esverdeada até ela ir desaparecendo. Uma outra maneira que tem é a pessoa começar a sangrar o nariz espontaneamente, que a gente chama de epistaxe. Claro, tem muita gente que sangra o nariz, sangra com facilidade, mas é diferente. Geralmente, quem tem um sangramento do nariz, quando fica mais quente, fica mais nervoso, tem alguma coisa, sangra e para logo de sangrar. Quando é leucemia, não, fica sangrando, não para de sangrar, tem que fazer esses tampões, e às vezes tem que ir para o hospital para poder o otorrino colocar um tampão grande interno para poder parar de sangrar. Mas é uma maneira de chamar a atenção, de suspeitar de leucemia, quando alguém tem um epistaxe que não para, fica sangrando sem parar. Uma outra forma são essas pontinhos que vocês estão vendo aí vermelhos, um bem pequenininho, do tamanho de uma cabeça de um alfinete, e uns outros um pouquinho maior, né? Do tamanho de um grãozinho de arroz. Isso a gente chama de petequia, que também ocorre em decorrência da diminuição das plaquetas, que pode acontecer em qualquer local do corpo. Às vezes aparece muito, às vezes inicialmente, ele aparece assim em local que tem uma certa pressão na pele, por exemplo, em mulheres, em um local onde o sutiã
pega ali debaixo da mama, que fica pressionando, na alça, né, do sutiã, às vezes na cueca, na calcinha, no cinto, alguma coisa que aperta um pouco mais a pele, é um local que aparece primeiro, mas pode aparecer em qualquer local do corpo. E aí, onde está esse desenho aí, esses pontinhos pretos, são locais de aparecimento de gânglios, que a gente chama, que são as ínguas, né? A gente conhece como íngua. A íngua, na realidade, nós temos ela, são muito pequenininhas, e quando tem alguma doença que o organismo precisa de se defender, elas aumentam e a gente passa a perceber. Só que ela aumenta e depois volta ao tamanho habitual. Então, quando essas gânglios começam a crescer e não diminuir, só aumentar, é uma maneira de você suspeitar que o paciente esteja com leucemia. Então, você vê aí no pescoço, em volta do pescoço, debaixo do queixo, né, embaixo da orelha, ali na saboneteira, né, que a gente chama de região supraclavicular, na região de baixo nas axilas, né, debaixo dos braços, e na região da virilha. São os locais mais comuns. E esses gânglios podem aparecer internamente também, a gente aí fica mais difícil ver. Mas esses externos, onde eu citei aí, é comum ver, então, se a pessoa está tendo gânglio, e esse gânglio apareceu, e só está aumentando, e só está aparecendo gânglios em outros locais que não tinha, tem várias doenças que pode causar ele. E leucemia é um deles. Aí está mostrando um gânglio debaixo do pescoço, né? Que a pessoa que é um paciente com leucemia começou a ter esse gânglio e ele foi só aumentando. Uma outra coisa que acontece é uma estrutura que nós temos no nosso organismo que chama baço. Ele fica ali na região da barriga, ali na região abdominal, do lado esquerdo, logo embaixo da costela. E ele é pequeno, aqui do lado esquerdo você vê um baço normal e do lado direito um baço aumentado. Esse você não vai perceber com tanta facilidade, é preciso que o médico examine. Mas se você perceber, às vezes tem pessoa que percebe que o baço cresceu, sente que tem um caroço aparecendo ali, muitas vezes até dói um pouco, dependendo. Então, também uma outra maneira de suspeitar e aparecer uma leucemia, né? Um sinal de que é um dos primeiros sinais. Uma outra coisa que já é mais em decorrência da diminuição dos glóbulos vermelhos, aí você está vendo duas mãos, né? Uma mão vermelhinha, que é com todas uma pessoa saudável, e a outra uma mão branca, que é uma anemia, né? Que é a diminuição dos glóbulos vermelhos, ocasionado pela leucemia, porque a célula da leucemia tomou o lugar da célula normal. Então, faltou sangue, faltou glóbulo vermelho. A gente vê também, olhando ali na parte baixa do olho, que é a conjuntiva, você vê que do lado esquerdo tem uma conjuntiva bem branquinha, né? Pálida, né? E do lado direito uma conjuntiva normal. Também é um outro sinal, já é um sinal de anemia por causa da diminuição dos glóbulos vermelhos. Mas muitas vezes, principalmente nas leucemias crônicas, o paciente não sente absolutamente nada. Ou mesmo na aguda, ele não sentiu nada, foi fazer algum exame, eu senti uma coisa muito... e só pelo exame, aí o médico que vai ter condição de dizer. Você vai ver alterações no exame. Então, muitas vezes, principalmente nas leucemias crônicas, a maioria das pessoas não sente absolutamente nada. Vai descobrir quando faz um exame de rotina, ou então vai fazer um exame para trabalhar, né, um exame admissional, ou então um exame periódico na empresa, e aí vê que tem um hemograma alterado, e aí vai investigar, vai fazer aquele mielograma lá que eu mostrei para vocês, e vai chegar ao diagnóstico da leucemia. Principalmente as leucemias crônicas são descobertas dessa forma, que é muito comum. As agudas é mais difícil, geralmente ela dá algum daqueles sintomas que eu passei para vocês, aqueles sinais, aquelas coisas que agora há pouco eu expliquei. Mas tem outras maneiras de manifestar, que às vezes em criança é muito comum, às vezes a criança ficar com uma dor, que você não sabe muito bem localizar, e aí vai fazer o exame e está alterado. Mas as maneiras mais comuns são aquelas que eu citei para vocês, né? Que são situações que, porventura, algum familiar, algum conhecido tiver, exige que
que se suspeite, que se procure um médico para poder ele fazer a investigação adequada, né? E como é que é tratado? Como é que é o tratamento de leucemia? Então, como eu falei para vocês, a leucemia ela tem desde formas muito leves, muito tranquilas, que praticamente a gente só observa, até formas muito graves que requer um tratamento agressivo. De uma maneira geral, as leucemias agudas elas exigem um tratamento com quimioterapia endovenosa, né? Então, que é o tratamento padrão e o que é aquele que vai curar os casos que têm cura, né? Geralmente, leucemia em criança, a gente cura em mais de 70% dos casos, fazendo a quimioterapia direitinho, na época certa, do jeito certo, fazendo o segmento, né? E você cura. Em adultos, isso já diminui para menos de 50% das leucemias agudas. E numa pessoa idosa, menos de 20%, infelizmente. Então, às vezes, num idoso, a gente faz a opção até de nem fazer o tratamento mesmo com objetivo de cura, porque, como vocês viram, o idoso tem a medula óssea cada vez diminuta e ele já costuma ter já outros problemas, isso dificulta muito o tratamento. Às vezes, você faz um tratamento só com quimioterapia subcutânea, só para tentar segurar a doença sem ter o objetivo de tentar só controlar a doença, sem o objetivo de curar, como a gente faz geralmente no paciente mais jovem. E a quimioterapia pode ser que a gente chama de intratecal, aplica no espaço onde a gente coleta o líquor, né, que é o espaço subaracnoide, a gente administra ela, que ela vai direto no cérebro, porque a quimioterapia endovenosa ela não penetra no cérebro. Então, geralmente, alguns tipos de leucemia requer, de uma maneira complementar, mas não junto com a quimioterapia venosa, essa quimioterapia intratecal, né? E o transplante de medula, que na realidade não é exatamente um transplante de medula, ele é um tratamento com a quimioterapia mais alta, uma quimioterapia mais forte do que normalmente que a gente faz nas quimioterapias endovenosas, de forma que ela destrói totalmente a medula óssea do paciente e a gente tem que substituir essa medula óssea com uma outra medula de um outro paciente. Isso não são todos os pacientes que requer o tratamento com transplante de medula, porque ele tem uma situação, é um tratamento muito agressivo que requer hospitalizações. Então, não são todos os pacientes que suportam esse tratamento e não são todos os pacientes que são eleitos para isso, né? Exige que tenha um doador compatível com o paciente, mas é um tratamento para algumas situações. O CAR-T-cell é uma terapia de modificação genética, que isso aí eu acho que vai ser o futuro do tratamento dessas doenças, que aí você não precisa fazer a quimioterapia. O paciente ele recebe uma célula que faz com que as próprias células dele destruam as células da leucemia. Mas isso ainda é para o futuro. Para a leucemia, isso ainda não é disponibilizado para poder se fazer, ainda está na fase experimental, mas existe uma esperança muito grande de que isso possa ser o futuro do tratamento de leucemias agudas, né? Porque é uma maneira muito racional, né? Você pega uma célula, trabalha essa célula geneticamente e ela passa a produzir substâncias que destrói a célula doente, a célula da leucemia, sem precisar submeter o paciente à quimioterapia na veia, porque a quimioterapia na veia destrói as células neoplásicas, células do câncer, da leucemia, mas ela leva uma série de efeitos colaterais, porque elas atacam o fígado, atacam o rim, atacam o coração, e muitas vezes a pessoa até fica curada da leucemia, mas fica com outro problema grave por causa da quimioterapia. Então, a CAR-T-cell vamos dizer assim, é o futuro. Ainda é uma coisa assim que a gente vê escrito, mas que ainda não está disponível e nem é liberado para se usar para todos os pacientes. Acho que isso aí as futuras gerações vão se usufruir desse tipo de tratamento, mas por enquanto ainda não é a nossa realidade. Já as leucemias crônicas é uma situação muito diferente da leucemia aguda. Muitas vezes
você faz o que a gente chama de watch and wait, que é você esperar, né, e assistir, vamos dizer assim, fazer só um controle, só um acompanhamento, né? Porque o paciente muitas vezes fica com aquelas células, mas elas continuam, o organismo continua funcionando normalmente, as células habituais nossas não são totalmente comprometidas, como eu expliquei para vocês, como se fosse um adolescente, ele consegue fazer tudo. Tem a leucemia linfocítica crônica, por exemplo, a gente só trata em algumas situações. Muitas vezes o paciente vive a vida inteira e nunca necessita de fazer um tratamento, porque são leucemias que não curam. Muitas vezes a pessoa consegue conviver com ela sem necessidade de se submeter a um tratamento agressivo de quimioterapia. A maioria delas é tratada com quimioterapia via oral, né? A leucemia mieloide crônica, por exemplo, é uma delas, a trombocitemia essencial, que é um outro tipo de leucemia. E, em alguns casos, você usa quimioterapia endovenosa. Mas, repito, de uma maneira geral, elas são menos agressivas do que as formas agudas. Cada uma delas tem um tipo de tratamento, né? Isso aqui é uma central de quimioterapia, onde o paciente recebe, porque quando a gente fala quimioterapia, na realidade é um remédio como qualquer outro, que é administrado na veia, só que quando a gente denomina quimioterapia, já pressupõe que é um remédio específico para tratar câncer, né? E geralmente tem os centros que fazem tratamento, como o nosso aqui do Hospital do Câncer de Franca, tem uma central de quimioterapia com esses leitos, preparados, uma equipe especializada em mexer, em manusear esse tipo de medicamento, né? Tem que ser preparado uma capela de fluxo laminar, que é um local específico para produzir isso, que o medicamento ele é tóxico, né? Então tem que ser feito num ambiente seguro para o profissional que manuseia, que faz a instalação e os pacientes, mas geralmente você tem um centro, um local específico só para o paciente receber a quimioterapia. Isso aqui é uma coisa só para dizer para vocês, isso aqui é uma placenta com cordão umbilical, né? O cordão umbilical, ele também se presta, como eu falei com você de transplante de medula, tem 3 tipos de maneira de fazer o transplante de medula, que é o transplante da medula óssea propriamente dita, que você aspira a medula da crista ilíaca e depois reinjeta no paciente, ou você pode passar o sangue do paciente numa máquina e ele tem a célula precursora, ele vai selecionando e depois você reinfunde essa célula precursora no paciente, né? Ou então você pode pegar o cordão umbilical. O cordão umbilical é um local que tem muito dessas células progenitoras hematopoéticas. E, então, é uma maneira de fazer transplante. Então, hoje tem até os bancos de cordão umbilical, né, que você guarda para uma situação de alguém precisar e você ter aquela disponibilidade. Esses pacientes que tratam de leucemia, vocês vão ver somente leucemia aguda, são pacientes que requerem muita transfusão de sangue, porque durante o tratamento, enquanto ele está tratando, é comum cair muitas plaquetas, e ele precisar tomar plaqueta, cair muitos glóbulos vermelhos, ele precisar tomar transfusão de sangue, que a gente chama de tratamento de suporte, né? Então, basicamente, com relação à leucemia, era isso que eu queria dizer, e estou à disposição para algum comentário, alguma dúvida. Cumprimentar pela brilhante apresentação, de maneira bastante clara, sucinta, do que é leucemia, da importância, do manejo, dos resultados. Não nem tudo é tão catastrófico como fica, às vezes, na mente das pessoas que não lidam com isso todo dia, né? E o Dr. Bellini está à disposição para responder alguma dúvida. O Bellini, enquanto o pessoal prepara aí, não é incomum, a gente está sempre vendo na nossa enfermaria de clínica médica da Santa Casa pacientes com leucemia internado em tratamento, e não é incomum também a gente ver, durante o tratamento, como você colocou, a quimioterapia, ela pode ter um
desfecho, às vezes, ruim, baixando muita plaqueta, baixando glóbulos brancos, causando anemias importantes no paciente, e às vezes a gente perde o paciente não pela leucemia, perde pela complicação do tratamento. Existe alguma coisa que prediz esses pacientes, ou algum tipo de leucemia que complica mais o tratamento do que outros, ou algum tipo de paciente que complica mais o tratamento do que outros? O paciente, quanto mais jovem, mais menos ele faz essas complicações, porque uma das coisas que interfere é a própria quantidade de medula que o paciente tem. Então, você pega uma criança de 5 anos, ele tem muita medula óssea produzindo, e ela, num certo momento, ela começa já a produzir, ela vai ajudando a substituir aquela célula doente. Uma pessoa idosa, ela tem uma quantidade de medula muito menor, então a capacidade dela se recuperar desse período de tratamento agressivo com a quimioterapia é muito menor. Então, quanto maior a idade, maiores as complicações, além do que muitos desses pacientes já são diabéticos, têm hipertensão, têm outras doenças, problema de coração, problema de pulmão. Então, tudo isso interfere nesses efeitos colaterais e nessas situações todas que você citou. Então, a idade, as comorbidades, então, ou seja, quanto mais outras doenças que o paciente tenha, né? De uma maneira geral, as leucemias mieloide agudas, elas são mais complicadas do que a leucemia linfocítica aguda, e as formas agudas, de uma maneira geral, são piores do que as formas crônicas. Outras vezes, porque quando a gente fala leucemia, nós temos, na realidade, 14 tipos de leucemia aguda. Nós temos 7 tipos, na realidade, 8 tipos de leucemia mieloide aguda, e nós temos 6 tipos de leucemia linfocítica aguda. Dentre elas, você tem umas que têm uma capacidade de resposta melhor do que a outra. Então, isso tudo, o subtipo de leucemia também influencia. Boa noite. Dr. Bellini, nós temos algumas perguntas no chat. A Juliana, ela está perguntando quais os principais desafios no combate à leucemia. Um dos grandes desafios no combate à leucemia é, primeiro, o envelhecimento da população, né? Com o envelhecimento da população, e como é uma doença que ela tende a aumentar a incidência com a idade, e o tratamento da leucemia idoso é mais difícil, é mais complicado, e elas também já foram de formas mais graves, então esse processo dificulta, porque, como eu já falei algumas vezes, se tiver uma pessoa mais jovem, ela suporta muito melhor o tratamento do que uma pessoa idosa. Um outro dificultador que a gente tem é a condição social. Então, a pessoa que está fazendo o tratamento de leucemia, ele pressupõe, porque ele não pode ficar no hospital o tempo todo, né? Ele tem que ficar um período em casa, e é até muito saudável que ele fique, porque dentro do hospital ele vai ficar com a flora do hospital, e qualquer infecção é muito mais grave do que a infecção de uma flora de casa. Então, a condição de aporte, né, de acolhimento, muitas vezes uma pessoa que tem leucemia, tem uma condição financeira difícil, um local onde vive, às vezes não tem água totalmente tratada, tudo isso dificulta. Talvez aqui em Franca a gente não tenha esse tipo de problema, mas em cidades do Nordeste, em cidades de estados, outros estados, cidades menores, é um dificultador. O próprio dificultador não tem centros, por exemplo, em cidades pequenas no Nordeste. Eu morei em São Paulo, a gente vinha muito paciente do Nordeste para tratar, porque simplesmente não tinha um local para poder fazer o tratamento adequado. Não tinha centro para tratar, não tinha profissional treinado, equipe treinada de enfermagem, equipe de médicos que tinha experiência em tratar isso. Então, ele ficava perambulando, e quando ele ia tratar, a doença já estava numa fase mais avançada, e isso é um dificultador. As próprias condições sociais e econômicas do país é um dificultador. O próprio sistema de saúde em si,
que tem o gargalo do Sistema Único de Saúde, do qual a maioria da nossa população depende, ele, por exemplo, hoje, aqui em Franca a gente não tem esse problema, mas tem cidades, locais que você ainda tem dificuldade em encontrar vaga para internação, encontrar leitos, né? Transplante de medula, que é uma alternativa também, a pessoa doar, né? Você tem que doar, alguém tem que doar a medula, tem que ter leito disponível para poder fazer o transplante, e não tem, existe uma fila ainda para poder fazer, e muitas vezes o paciente morre antes de conseguir fazer o transplante. Então, basicamente, esses são os grandes dificultadores aí da leucemia, né? Mas já evoluiu muito, principalmente as crônicas. A gente já consegue, o leucemia mieloide crônica, por exemplo, o governo fornece o medicamento, que não é barato para todo mundo, de graça, sem qualquer custo, e a gente consegue, uma doença que antigamente a mortalidade era muito alta, a gente dizia que o pessoal não vivia 5 anos, hoje praticamente a doença é curável, a pessoa vive praticamente normal. Perfeito. Doutora Camila, ela pediu, por gentileza, o senhor falar um pouquinho sobre o transplante alogênico e autólogo, se eu não tiver com a pronúncia incorreta. O transplante, você tem vários tipos de transplante, né? Então, inclusive, essa área de transplante de medula é uma especialidade dentro da hematologia, né? Então, tem médico que ele especializa só em fazer o transplante. Então, a gente encaminha para eles que eles têm treinamento. Transplante alogênico uma pessoa doa a medula óssea para um outro, né? E o transplante autólogo é a própria medula óssea do paciente. O transplante autólogo não é aplicável à leucemia, né? Geralmente ele é aplicável mais em outros tipos de tumor, tumor de mama, linfoma, né? Porque a leucemia não tem como você aplicar o seu próprio medula, que a sua medula era doente. Então, não tem sentido. A doença é da própria medula óssea. Mas nas outras doenças, esse é o transplante autólogo. Você faz uma quimioterapia em altas doses, que aí ele regride totalmente o linfoma, você consegue ter um resultado melhor. E aí, antes de você fazer essa quimioterapia, você guarda a medula óssea dele, né? E a hora que ele... aí, com a quimioterapia, a medula quase que zera. E você devolve a medula que foi guardada antes de fazer o tratamento. Mas isso só é possível nessas doenças como tumor de mama, de próstata, linfoma. Na leucemia não tem. Então, essa é a diferença entre o alogênico e o autólogo. O transplante alogênico ele é muito mais complexo. Ele tem, como ele é de uma pessoa para outra, o organismo rejeita, o transplante agride, porque tem a questão da compatibilidade imunológica. O autólogo é relativamente mais simples, porque é da própria pessoa. Imunologicamente, ele reconhece como dele mesmo, né? Não sei se eu respondi totalmente o que ela quis saber. Bom, doutor, mais uma pergunta. Qual o papel da enfermagem no tratamento dos pacientes com leucemia? Como tudo na medicina, a enfermagem é fundamental. Porque a enfermagem geralmente é aquele profissional que fica o dia inteiro do lado do paciente, né? O médico vai lá, passa o remédio, passa as orientações e tudo, e vai ver o outro paciente. A enfermeira fica ali o dia todo. Então, o papel da enfermagem é muito importante, não só no transplante de medula, como em qualquer coisa dentro do hospital. A enfermeira é a dona do hospital, né? É eles que ficam lá e cuida, e dá atenção, e ouve. A hora que o paciente sente alguma coisa, é para a enfermeira que inicialmente ele vai falar. Então, no transplante em si, é muito, muito importante. Elas que administram o medicamento, elas que observam os efeitos colaterais, elas que sentem, naquele momento, a angústia do paciente, né? E o médico tem um contato mais rápido com o paciente, o enfermeiro fica ali o dia todo, sente, ela que observa toda... É a primeira a observar
tanto as angústias do paciente como as melhoras, as vitórias, né? Porque ela está ali o tempo todo, né? Essa quimioterapia, por exemplo, o paciente muitas vezes fica o dia inteiro tomando quimioterapia com a enfermeira do lado. Então, é fundamental e muito importante o trabalho da enfermagem. Muito. A doutora Camila agradeceu pelas respostas. E a Renata, doutora, boa noite, doutor. A leucemia pode ficar oculta sem nenhum desses sintomas que possa suspeitar? Pode sim. A leucemia crônica, geralmente. Não é que ela fica oculta. A leucemia aguda, não. A leucemia aguda tem umas mais agudas do que outra, mas, de uma certa forma, ela acaba se manifestando. Mas a leucemia crônica, não. Às vezes a pessoa fica anos porque muitas delas não dá sintomas, só vai dar sintoma numa fase muito avançada. Então, não é questão dela estar oculta, é porque ela está ali, mas ela não causa nenhum malefício, ela não chama atenção. De uma certa forma, como eu disse para vocês aí, ela tem as células ainda continuam fazendo a função dela, então a gente não percebe tão rapidamente que está faltando, que tem alguma coisa errada. Então, nas leucemias crônicas, é muito comum você só descobrir quando faz um exame de rotina, ou vai fazer um exame admissional para trabalhar, e ali que você vai ver que tem alguma coisa diferente e o paciente realmente não está sentindo nada. E já vem há muito tempo aqui. Certo. Boa noite, doutor. Obrigado pelos ensinamentos. O senhor poderia explicar sobre a importância ou indicação de isolamento reverso para esses pacientes com diagnóstico de leucemia e pacientes com hipótese diagnóstica de leucemia? O isolamento ele só é aplicável em situações em que você tem os glóbulos brancos baixos e ele vai estar num ambiente que tem risco dele adquirir infecção. Fora disso, ele não tem muita indicação. Por exemplo, numa unidade de transplante de medula óssea, esses pacientes ficam permanentemente o tempo todo nessa período na unidade com essa estrutura toda montada, são montadas para isso. Mas tem leucemia crônica, por exemplo, que não precisa, a imunidade dele está totalmente preservada, não chega a alterar. E mesmo nas leucemias agudas, tem fases que ele está com a imunidade baixa e tem fases que não está. Então, tem momentos que precisa, tem momentos que não. Mas quando precisa, tem que ficar. Porque se ele tiver uma infecção, por exemplo, agora na epidemia de Covid, um paciente ficar exposto a riscos de ter contrair Covid, outro com a doença em atividade, com imunidade baixa, é um risco maior que ele vai ter. Mas não é sempre que ele precisa. Tem períodos que sim, períodos que não. Certo. Doutor, como funciona o esquema vacinal desses pacientes, né, dos pacientes que estão em tratamento? Eles têm que ser vacinados. A vacinação dele é normal. Só que tem algumas vacinas que, às vezes, ele tem que tomar uma dose de reforço. Por exemplo, a hepatite B, é muito comum, às vezes, baixar. Porque as vacinas, não sei se quem está perguntando tem noção disso, tem vacina que leva a uma proteção permanente e outras levam a uma proteção temporária, que precisa de tempos em tempos ter um reforço. Então, eles têm que ser vacinados normalmente, né? A gente não vacina com um subtipo de vacina de vírus vivo atenuado, por exemplo, aí você tem que colocar na balança o risco-benefício, principalmente, por exemplo, febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado, ele tem risco de contrair a doença, os sintomas muito parecidos com a doença tomando. Mas a maioria das vacinas não são. E toma, normalmente, o calendário. Tem algumas que tem que protelar, aí tem todo um esquema preparado para poder reorganizar. Ele é vacinado de uma forma um pouco diferente das outras quando criança, né? Quando adulto, geralmente ele já tomou todas as vacinas e já não tem esse problema. Só algumas vacinas que confere a ele às vezes ele tem que tomar um reforço para poder manter aquela proteção que tinha antes, né? naquele tipo de vacina que confere
uma proteção temporária. Agora, em criança, que está na idade de tomar as vacinas do calendário, aí tem toda uma estratégia, que aí não dá para te falar como é que é geral, mas tem que analisar cada caso a caso, porque tem períodos que dá para tomar a vacina, tem períodos que não, e geralmente é aproveitado o período que de resposta imunológica tem um período ali que dá para fazer a vacinação. Então, tem um calendário especial para esses pacientes enquanto criança, para poder vacinar. Mas no adulto praticamente muda muito pouco. E a gente tenta vacinar eles prioritariamente, né? Por exemplo, na Covid. São pacientes que foram primeiro vacinados do que aqueles outros que não tinham. A gente considera uma comorbidade, uma situação de risco, se ele tiver uma infecção. Então, se tiver um programa, um sistema como na Covid, eles foram, a leucemia estava incluída naqueles casos que foram vacinados na frente dos outros que não tinham problema. Bom, acredito que eram essas as perguntas. Nós estamos dentro do prazo estabelecido de uma reunião em torno de 1 hora, para que a gente possa aproveitar bastante, não se tornar uma reunião cansativa e o aproveitamento cair. Mais uma vez, cumprimentar o Bellini pela brilhante apresentação, transferiu a dificuldade que é o manejo da leucemia para uma coisa de entendimento bastante simples. Então, assim, muito importante, muito interessante. É isso que a gente quer nessas nossas reuniões, para que as pessoas possam ter uma noção do que é a doença, qual é o manejo, o que é possível fazer em termos de tratamento, como abordar esses pacientes, né? Então, mais uma vez, Bellini, muito obrigado pela disponibilidade e pela apresentação que você fez. Eu gostaria de, em público, também agradecer a presença que nós tivemos aqui no início da reunião do Dr. Tony Graciano, nosso presidente da Santa Casa, que tem um apoio restrito ao Departamento de Ensino e Pesquisa. O Tony acredita muito no nosso hospital de ensino, acredita muito que ensino pode transformar a qualidade da Santa Casa de uma maneira bastante importante. A gente vem vendo isso nos últimos anos, né? Agradecer a presença de todos vocês e dizer que para o mês de março nós já estamos programando a próxima reunião e com o tempo hábil a gente vai estar divulgando o tema, o palestrante, a data e todo o processo, né? E agradecer toda a equipe do Departamento de Ensino e Pesquisa e da Educação Continuada, que sem eles a gente não conseguiria fazer absolutamente nada disso. E uma boa noite a todos. Boa noite, eu queria agradecer a oportunidade e um abraço para todos vocês.